Vamos aqui então seguir com os efeitos, né? Aqui nós temos uma sombra para o lado de dentro, ou seja, a sombra interna, onde eu posso aumentar a sua distância. Percebam ali que ela está passando de cima para baixo, né? Isso aí é só alterar a opção do ângulo aqui também. Eu posso então fazer com que essa sombra lá aplique agora da direita para a esquerda. É uma sombra interna, dentro aí de um objeto. Posso aumentar ou diminuir a sua opacidade. Cuidado que se você colocar muito, vai ficar praticamente preto a área da sombra. Aqui eu tenho o tamanho, onde também eu posso trabalhar aí o tamanho que eu quero que seja recebida essa sombra dentro do meu objeto, o desfoque para ela. São propriedades aí bem interessantes para a sombra. Eu não gosto muito de utilizar a sombra interna, vou desmarcar. Brilho também interno eu não gosto muito de utilizar. Tem as mesmas configurações do brilho externo, então eu vou explicar já a propriedade de brilho externo. Essa é interessante sim. Temos aqui alguns outros efeitos, como o acetinado. O acetinado ele escurece um pouco o seu objeto. Percebam lá que ele cria praticamente como se fosse uma sombra interna dentro do objeto, aí, onde eu posso diminuir ou aumentar a sua opacidade. Né? Quanto menor a opacidade, mais claro ele vai ficar, porque menos do efeito ele vai pegar. Quanto maior, mais escuro. Aqui a distância do efeito cetim, né, para o meu objeto e o tamanho dele também. Isso aqui são propriedades aí que vai então escurecer a parte interna do seu objeto. Eu não costumo também utilizar muito o efeito de acetinado. Sobreposição de cor. Sobreposição de cor, clicando sobre o efeito aqui, você tem a opção de selecionar uma cor única para o seu objeto. Então, posso aqui selecionar uma cor qualquer para o meu texto e ele vai aplicar aí essa cor nele. Bem fácil, bem simples. Agora, vou desmarcar essa opção. Sobreposição de degradê é onde eu posso então criar um gradiente para o meu objeto, fazendo aí a mistura de cores. Eu falei que eu não costumo muito utilizar essa ferramenta gradiente que eu tinha mostrado, justamente porque existe esse efeito aqui. Então, eu costumo trabalhar direto o gradiente dentro dos efeitos da camada. Vou aqui selecionar, né, a opacidade dele, geralmente a gente deixa no 100 mesmo, e o modo de mesclagem é aqueles modos de camada que eu mostrei que tem aqui. Ó. Costumo deixar no normal. Vou clicar uma vez sobre essa setinha aqui, nesse retângulo do degradê, e isso basicamente eu já até havia explicado. Né? Eu tenho aqui cores pré-definidas e posso aqui clicar sobre os meus pontos das cores e definir. Poxa, eu quero uma mistura agora de verde. Eu vou clicar aqui sobre cor. Vou selecionar um verde bem escuro. Ok. Com um verde bem clarinho. Então, desse lado de cá, dou um duplo clique e seleciono uma tonalidade de verde claro aqui para ele. Ok. Esse verde bem vivo aí. Ele ficou até escuro demais. Dou um duplo clique nele. Pode até ser. Porém, aqui o seguinte, o verde claro ele está predominando. Eu posso até arrastar ele para cá, para que eu escureça um pouco mais essa parte de baixo. Então, agora a parte mais escura do verde tomou conta, né, da maioria do texto. Dá para editar também as propriedades. Caso eu queira mais cores, eu já ensinei que é só você dar um clique aqui, ele vai inserir um outro ponto. Mas eu desisto, não quero esse ponto. Clico, seguro e arrasto para cima, ou seja, para dentro dessa área do gradiente. Ele volta então aí a trabalhar para mim, né, a nova cor. Vamos supor que eu utilize muito essa tonalidade, eu posso clicar aqui em salvar, ó, e aí eu salvo essa cor, posso até dar um nome para ela, ele vai mostrar aqui o nome e salva aí como degradês. Mas como eu não tenho essa necessidade, né, eu não vou salvar ele aqui. Depois eu poderia carregar, que ele vai carregar a mesma cor com as mesmas propriedades que eu fiz. Se for, por exemplo, uma cor muito complexa, onde você usou vários pontos, trabalhou opacidade, tudo, é interessante você salvar, porque depois se você precisar, você tem ela novamente. Vou dar OK, tenho aí então confirmada, né, a minha cor gradiente. Posso aqui escolher o ângulo também que ela vai pegar, posso escolher o tipo, ela está linear, mas eu posso deixar radial, em forma de círculo. Né? Para esse objeto não daria para ver tanto, em forma de ângulo. Tem vários outros tipos aqui que eu posso trabalhar. Tá? Geralmente a gente escolhe linear mesmo e deixa aqui o ângulo 90, onde vai ficar uma cor embaixo e outra em cima. Se eu quiser, por exemplo, de lado, ó, coloco o 0 aqui, tem a cor à esquerda, outra à direita, 180 graus também ele vai modificar. Assim por diante. Aqui a escala dele, geralmente o padrão aí é 100 também, para que ele fique bem dividido, só vai alterar se eu puxar uma paleta mais para um canto ou mais para outro, como eu havia feito. Aqui nós temos, em vez de colocar cor, colocar padrões. Eu vou desmarcar aqui rapidinho só para que a gente possa ver. Então, colocar padrões são justamente aqueles efeitos que eu faço. Posso aplicar em objetos ou posso aplicar aqui no meu texto também esses padrões. Nós vamos criar já outros tipos. Vou desmarcar ele e deixar marcado sobreposição de degradê. Vou pular o brilho porque eu vou querer escurecer um pouco esse fundo para a gente trabalhar um pouco mais as opções de brilho. Aqui antes, só de escurecer, eu vou mostrar as opções de sombra, porque se eu colocar esse fundo preto, por exemplo,
eu nem vou ver depois essa sombra. Então, clico aqui sobre sombra projetada, é a mesma coisa de sombra interna, tá? Temos aqui a distância da sombra para o objeto, só que essa sombra ela vai ficar de forma externa, a expansão dela, posso deixar expandindo muito, expandindo pouco, o tamanho dessa sombra em si, quanto maior o tamanho, mais desfoque é aplicado nela, então menos visível aí, assim, vamos dizer, com uma forma menor ela vai ficar. Aqui a opção do ângulo também, eu posso posicionar ela em várias outras áreas aqui, de acordo com o seu ângulo, bem como o seu modo de mesclagem, que é a multiplicação, é o padrão para ela. Se eu colocar, por exemplo, normal aqui, vai ficar com uma intensidade muito forte, então não vai ficar muito legal, talvez não fique lembrando bem uma sombra. Então o ideal é manter multiplicação, e aqui a cor, que geralmente é a cor preta aí mesmo. Não vou deixar esse efeito, vou dar OK, na próxima aula nós daremos continuidade.